Em 9 minutos, hoje vamos falar de alguns aspectos da justiça capixaba na percepção de alguns dos seus principais protagonistas e operadores. No caso, o meu convidado é o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, AMAGES, o juiz Sérgio Ricardo de Souza, com quem nós passamos a conversar agora. Doutor Sérgio, a magistratura tem hoje uma agenda de demandas para ser atendida visando melhorar o desempenho da justiça? A magistratura luta pela simplificação do processo, dos procedimentos no julgamento das causas, principalmente através da ampliação dos juizados especiais, tanto cíveis como criminais, porque entende que esses juizados, na medida em que são simplificados, tem um procedimento muito simplificado, facilita o acesso da sociedade e possibilita um julgamento mais rápido e eficaz. A questão do sistema prisional nosso, digamos assim, ter explicitado suas deficiências, isso concorre para aumentar a pressão sobre a justiça? Com certeza. O juiz criminal hoje é um juiz frustrado. Quando ele pode, ele muda a sua área de atuação, vai para uma vara civil, vai para um juizado, ficam ali aqueles mais abnegados. Isso porque, para a sociedade, a justiça está sendo muito branda e está deixando solto pessoas que a sociedade entende que deveriam estar presas. Principalmente aqueles que praticam furtos, porque a sociedade, com as suas próprias razões, é muito apegada à proteção do seu patrimônio. Então, ela quer uma ação mais contundente em relação aos crimes contra o patrimônio. E o judiciário não tem como dar uma resposta, porque as leis não permitem, as nossas leis não permitem a prisão dessas pessoas que praticam furtos. Mesmo quando elas são condenadas, quando elas praticam furtos, a pena é muito pequena e é convertida em penas alternativas. Então, isso frustra o juiz, porque ele é cobrado pela sociedade e, ao mesmo tempo, é cobrado também internamente pelo CNJ, pelos tribunais superiores, a manter essas pessoas soltas. E isso porque os presídios estão superlotados, o Poder Executivo não tem interesse em continuar investindo no sistema carcerário. Quando eu falo Poder Executivo, eu me refiro ao Poder Executivo Federal como um todo e também aos estados, mas principalmente ao Poder Público Federal, que é onde vai a maior parte da arrecadação e é onde tem a maior capacidade de investimento e não investe suficientemente na questão carcerária. Doutor Sérgio, agora veja bem, então há que se transigir para chegar a um bom acordo aí, né? Ou seja, nós, sociedade, deveríamos entender que, por exemplo, penas comunitárias são realmente adequadas e ideais para crimes contra o patrimônio, não? São, mas nós, no Brasil, temos uma mania, que não é só nossa, de outros países também, de copiar o que acontece de bom em outros países. Ocorre que nos outros países, essas penas comunitárias, essas penas alternativas, elas são acompanhadas por uma fiscalização rigorosa, não só da sociedade, como de alguns empregados do Estado que não são vinculados diretamente ao juiz. O Estado tem uma estrutura de fiscalização. Aqui no Brasil, como não há essa estrutura, em alguns casos, que não são poucos, as penas alternativas passam a ser uma mera balela. Avacalham a ideia. Porque não se fiscaliza, a pessoa não cumpre, ao final o juiz extingue, porque passou o prazo, sem que, na verdade, ele tenha certeza que aquela pessoa cumpriu a pena alternativa que lhe foi imposta. Então, há uma necessidade do comprometimento social. Quando o juiz encaminha uma pessoa para o hospital, o responsável pelo hospital, ele tem que ter aquele compromisso de fiscalizar que a pessoa cumpra, o responsável pela escola. Muitas vezes as pessoas não querem nem sequer receber. Eles têm que entender que aquela pessoa está sendo mandada para cumprir uma pena alternativa exatamente porque, em tese, ela não representa um risco para aquelas pessoas que frequentam aquele ambiente. Exatamente. Então, eles têm que aceitar aquela pessoa e fiscalizar o cumprimento da pena, porque é útil. Uma pessoa que vá para o hospital e ajude na limpeza, ajude a carregar as macas, essa pessoa está sendo útil para o hospital, não é uma mão de obra. Já há uma expiação também no fato de que ele é identificado por estar fazendo aquela função como um castigo também. Claro, olha um caso concreto. Eu julguei um caso concreto onde eu condenei um motorista de caminhão que fez uma ultrapassagem indevida e matou um casal que estava em lua de mel, que estava indo para a lua de mel, ele matou numa ultrapassagem indevida. Eu o condenei a prestar serviço no hospital, atendendo exatamente as vítimas de acidente de trânsito, porque aquilo para ele teria a oportunidade de ver o que acontece com as vítimas de acidente de trânsito. Então, numa situação daquela, o hospital, utilizando bem aquela mão de obra, ao mesmo tempo nós possibilitamos a ressocialização
do infrator e também ele está atendendo, de alguma forma, a sociedade naquele hospital público. Ou seja, ele estaria prestando serviço à sociedade e se reeducando de fato. Exatamente. Exato. Mas a sociedade não incorporou ainda muito bem essas ideias. Então, precisa que a ideia seja defendida para a sociedade, porque a justiça é feita para a sociedade. Eu acho que vocês estão precisando participar de mais programas de televisão. Precisamos, com certeza. Programas como o seu, que são um programa tradicional, com grande audiência, a justiça tem que estar mostrando como a coisa funciona, porque realmente a sociedade tem que compreender qual é o papel da justiça e compreender qual é o papel da sociedade. Porque a sociedade também tem que entender o seguinte, um preso custa R$ 2.300 aqui no estado. Tem outros estados onde o preso é mais caro e outros onde ele é mais barato. Mas, em média, é nessa faixa de 2.000. A sociedade está disposta a ficar pagando para manter na cadeia, à toa, sem trabalhar, presos que custam para ela 2.000, que vão ser pagos com os impostos da sociedade? Então, a sociedade tem que fazer uma opção. Ou ela começa a se envolver com essas questões e entende que realmente naqueles crimes menos graves a cadeia não é a única solução, ou ela vai cada vez pagar mais impostos para sustentar esse sistema que não funciona. Tá, e o bom senso parece indicar, então, que as situações de confinamento seriam última instância e no caso de ameaças concretas contra a vida, né? Ou seja, o sujeito que mata hoje e que já mostra, inclusive, a predisposição de voltar a fazê-lo tão logo possa. A cadeia tem que ser reservada para as pessoas que praticam condutas que têm uma repercussão muito negativa para a sociedade. Crimes contra a vida, crimes praticados com violência grave de modo geral. Sim. Agora, há situações, por exemplo, em que um ladrão, por exemplo, ele pratica continuamente furtos. Prende, ele solta, ele pratica o furto. E ele não para. Numa situação dessa, para a justiça não resta outra solução do que mantê-lo na cadeia. E quando ele é mantido na cadeia, os críticos falam, estão mantendo na cadeia uma pessoa que praticou crime de furto. Mas eles esquecem de dizer que ele praticou 10, 20, 30 crimes de furto. Um crime continuado. Sem contar que tem um detalhe. Quem pratica crime de furto, normalmente não é pego em todos. Ele é pego em alguns casos, porque vários furtos ficam insolúveis. Não se consegue solucionar quem foi o autor do crime. Então, ele não responde por aquele. Ele responde pelos que efetivamente se consegue provar que ele foi o autor. Em 9 minutos, a presença do presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo Amages, o doutor Sérgio Ricardo de Souza. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo Amages, doutor Sérgio Ricardo de Souza. Doutor Sérgio, como é que você tem analisado o desempenho, porque é controvertido? A sociedade tem uma visão que, bem, parece que a visão da sociedade é positiva e magnânima. Como é que você tem analisado o desempenho da doutora Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça? A doutora Eliana ela tem uma carreira brilhante na magistratura, um juiz de carreira, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, por méritos, chegou à condição de corregedora e tem feito um excelente trabalho. O que às vezes se critica é o fato dela não ter um pouquinho mais de parcimônia ao falar, ao dar entrevistas. Então, às vezes, por não ter um pouco mais de parcimônia, ela fala coisas que poderiam ser ditas de forma diferente. Ela generaliza situações que são situações pontuais, e isso gera algumas controvérsias, mas, de modo geral, o que se pode reconhecer é que ela tem muito mais acertos do que erros. Os erros delas normalmente estão voltados para isso. Falta de parcimônia em algumas colocações que são feitas por ela. E aí incorre nas generalizações que sempre serão injustas, né? Exatamente. Qualquer generalização sempre é injusta. Esse é que é o problema, somente esse. A súmula vinculante foi um ponto controvertido na discussão de uma modernização do judiciário alguns anos atrás. Hoje ela é ponto pacífico. O advento da medida de fato desafogou as instâncias superiores, o STF, o STJ? Serviu para desafogar um pouco. É um conjunto de medidas, algumas já foram implantadas, outras precisam ser implantadas. As súmulas vinculantes, elas serviram para desafogar em algumas questões, porque nós temos que ter em conta o seguinte, as súmulas vinculantes, elas enfrentam o principal ponto do excesso de processo em curso no Poder Judiciário. O principal cliente do Poder Judiciário é o Poder Público, Sim. É o Poder Executivo. Então, a súmula vinculante, ela trata de questões, principalmente de questões que dizem respeito ao INSS, a Caixa Econômica Federal, essas empresas públicas ou esses entes públicos
que adotam certas posturas que dão prejuízo à sociedade. E a sociedade, então, vem ao judiciário e isso abarrota o judiciário de processos. As súmulas vinculantes, então, elas reduzem a apreciação desses processos e isso é bastante benéfico. Doutor Sérgio, o senhor preside uma associação que congrega juízes, né, que tem uma visão, digamos assim, específica em toda a estrutura do judiciário. Com certeza. O Poder Judiciário ele tem características especiais e uma menção muito constante ao espírito corporativo, apesar de que essa questão de espírito corporativo também não é particularidade do Judiciário, né? Ela retalha toda a sociedade brasileira. Com certeza. Né? Todo mundo acha que a sua corporação deve merecer um tratamento especial. É cabível a proposta de eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça? Nós entendemos que sim, porque a eleição direta faria com que todos os membros de poder pudessem eleger o seu representante. O que acontece é o seguinte, juízes e desembargadores são juízes de primeiro e segundo grau, de uma mesma estrutura. No entanto, no nosso sistema, só o segundo grau é que elege o presidente. O questionamento que nós fazemos é que o juiz está mais próximo da população, ele está mais próximo do problema, porque é o juiz que tem contato com a testemunha, com a parte do processo, o juiz é que sente as dificuldades da sociedade. Então, se o juiz puder eleger o seu representante, ele vai prestigiar aquele representante que tem um compromisso em prestar um melhor serviço para a sociedade. Porque, no final das contas, é o juiz que vai sofrer com isso, porque é ele que não consegue dar a resposta que a sociedade espera e ele é que é criticado pela sociedade no dia a dia, nos foros, nos cartórios. Então, a expectativa do juiz é que ele possa contribuir elegendo aquele presidente, que vai ser somente um desembargador, os juízes não vão concorrer à presidência, será um membro de segundo grau, mas elegendo aquele que tem melhores propostas para a melhoria da prestação jurisdicional. Doutor Sérgio, o rescaldo da Operação Naufrágio, é óbvio que reinou um grande constrangimento, principalmente que aí não se pode generalizar, correto? Mas o episódio foi assimilado como um processo de depuração do Poder Judiciário? A depuração, de aperfeiçoamento, e a gente entende que foi o ponto final de um processo que iniciou com a destruição do Poder Legislativo naquele período da década de 90, dos defeitos, dos vícios do Poder Executivo naquele mesmo período, e isso tudo veio desaguar também em alguns desvios de conduta no Poder Judiciário, que, graças a Deus, e em tempo oportuno, foi depurado. Agora, houve um momento que parecia que o Poder Judiciário, contrariando a premissa do Estado de Direito, que é da autonomia e equilíbrio entre os poderes, parecia subordinado ao Poder Executivo. Isso é um vício do sistema legal nosso. O sistema de submeter o orçamento do Poder Judiciário ao controle do Poder Executivo faz com que, quando há no Poder Executivo um governador que não tenha compromisso social, esse governador tente influenciar no Judiciário através do orçamento, cortando verbas do orçamento, não repassando as verbas no momento oportuno, inviabilizando o próprio funcionamento do Poder Judiciário, usando isso para fazer pressão para que o Judiciário não julgue como deve julgar aquelas causas que são de interesse do Poder Executivo e de interesse da sociedade. Onde há uma situação onde o Executivo tem um interesse próprio que se contrapõe ao interesse da sociedade. E aí ele pressiona o Poder Judiciário dizendo, se vocês julgarem assim, eu corto o orçamento, vocês vão ficar sem dinheiro para pagar energia, para pagar água, para funcionar, para contratar novos funcionários. Então, isso é muito ruim, há necessidade urgente de uma melhoria nessa questão orçamentária, onde se dê efetivamente autonomia ao Poder Judiciário e independência ao Poder Judiciário para que não aconteça o que já aconteceu no passado. Finalizando, doutor Sérgio, que mudanças poderiam ser implementadas no Código de Processo Penal com vistas ao seu aprimoramento? O principal é acabar com esse número absurdo de recursos. Uma pessoa que tenha condições de contratar um advogado razoável, ele pode ter praticado o mais grave dos crimes, mas ele vai recorrer e nunca parece que chega ao fim. Basta olhar um exemplo claro, que é o exemplo público, o caso do deputado Paulo Maluf. Ele já foi condenado em vários processos em primeiro grau e, no entanto, a sociedade não vê o resultado disso. Não vê o resultado, cadê a punição dele? Porque ele recorre e nunca chega ao final. Porque o número de recursos no processo penal é um número quase que infinito. Não tem um processualista que consiga dizer, olha, o número de recursos no processo penal é de 10, é de 20, é de 30, porque são tantas as possibilidades aglobadas ainda à questão do habeas corpus,
que cabe habeas corpus no nosso sistema em várias circunstâncias, então o processo fica infinito. E isso é muito ruim, isso gera um descrédito social e precisa haver uma reforma para reduzir esse número de recursos, mesmo que algumas categorias profissionais, por corporativismo, porque vão perder dinheiro com isso, não tenham interesse nessa redução, mas ela é necessária. Grato, doutor Sérgio, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Um prazer muito grande poder falar nesse programa tradicional para a sociedade capixaba, porque a sociedade tem que conhecer melhor o Poder Judiciário, participar mais das coisas do Poder Judiciário. A atual administração do Tribunal de Justiça, inclusive, está abrindo as portas para a sociedade entrar e conhecer realmente as questões do Poder Judiciário, e é isso que nós queremos. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo Amages, o doutor Sérgio Ricardo de Souza. Até já.